o espírito no estado de coma, né? A gente já viu sonhos, a gente já viu desdobramento, e agora vamos ver o estado de coma. Bom, vamos começar. Vou começar com uma história narrada por Divaldo Pereira Franco, que em 1985 estava proferindo uma palestra lá na Mansão do Caminho. Um espírito amigo dele chegou para ele e falou: olha, encerra porque você vai passar mal. É um aviso interessante, né? E ele encerrou e se dirigiu à primeira sala e teve inicialmente uma lipotímia, uma pré-síncope. Depois ele teve uma parada cardiorrespiratória e ele estava tão lúcido, segundo ele, que ele dizia: meu Deus, mas se não me socorrerem logo, eu vou ter danos cerebrais e vou ficar em vida vegetativa. Olha que lucidez, né? E ele lembrou-se de algo muito interessante. Ele falou que a Joana falou para ele assim: se um dia você, em estado de consciência alterada, você me ver, é sinal que você morreu. E ele escolheu para um lado, para outro, né, para ver se via Joana de Ângeles. Ele falou: bom, não vi, né? Estou vivo. Nisso ele vê a mãe. Ele fala: meu Deus do céu. Aí ele pergunta para a mãe assim: mãe, eu morri? Ela diz: ainda não. Aí ela vai, né, junto com outros espíritos e volta e diz assim: lhe deram uma moratória, você vai viver alguns anos. E olha a curiosidade do Divaldo: quantos, mãe? Não sei, mas já dá para a gente fazer a conta, né? De 85 a 2021, que moratória. Esse é um caso de EQM, de estado de quase morte, que foi estudado inicialmente por Raymond Moody Jr., que tem um livro, Vida Depois da Vida. Ele tem mais de uma centena de casos. Na Europa também tem outros tantos que estudaram, e no Brasil só tem um estudo sendo feito com perfil das experiências de quase morte na Universidade Federal Juiz de Fora, com o professor Alexander Moreira, que é um psiquiatra, mais um neurologista que também acompanha esse estudo, e uma enfermeira, que é o chamado NUPES, Núcleo de Pesquisas e Estudos Espirituais. Interessantíssimo. Tem vários casos lá. Lá tem, inclusive, você pode online preencher os requisitos, e se você enquadrar naqueles itens que eles entendem aptos para o estudo, eles podem te estudar. Bom, o sono a gente viu que é uma emancipação do corpo, né? O corpo emancipa-se o espírito emancipa-se da alma, desculpa. O desdobramento a gente viu que, no geral, né, já é num estado mais profundo do sono, enquanto que o sonho é no estado REM, o desdobramento é no estado mais profundo do sono, e geralmente chega em casos até o sonambulismo, que é mais profundo ainda. E o coma? Onde está? Quer dizer, tem-se uma classificação de 3 a 15 do coma. 15 é um estado de consciência bem lúcido ainda, e 3 é o estado máximo do coma. O espírito está em que posição nesse coma? Depende exatamente da sua evolução. Se ele for muito agarrado ao corpo, ao físico, à matéria, ele vai estar preso por demais à situação que o corpo dele está passando.
Vamos pegar um exemplo nessa pandemia, só por um exemplo. Imaginemos, suponhamos, porque julgar nós não podemos fazer, que alguém seja assim muito ligado ao corpo, muito. A vida dele restringe a cultuar o corpo. E ele vê lá num tubo. Naturalmente que ele vai estar grudadinho ao corpo, o espírito vai estar grudadinho ao corpo. Suponha já que o espírito esteja numa condição menos materialista. Ele pode sair, ir para outros lugares, receber tratamento no perispírito que refletirá no corpo. Olha que maravilha! Uma vida após a vida, né? Não é vida após a vida, é um quadro que tem, um canal que tem no YouTube, que tem a palavra vida, que agora eu não me lembro. Tem um caso lá da Sueli, que é muito interessante, que ela teve esse caso, essa experiência exatamente no estado de pandemia, onde ela saiu, ela foi para um hospital, lá ela recebeu tratamento, lá ela viu os parentes falecidos, enfim, ela estava sendo, digamos assim, tratada, enquanto o corpo físico também estava sendo tratado. Então o espírito pode ajudar no tratamento do corpo físico. Ele, em se tratando como espírito, naturalmente está se tratando o perispírito, vai refletir no corpo físico. Olha que coisa fantástica para a gente pensar. Não é? Quer dizer, enquanto se for muito materialista, ele vai estar tão agarrado no corpo físico, tão preocupado com o corpo físico, né? Com ansiedade enorme, porque aquele espírito vai estar muito ansioso também, muito preocupado, muito confuso. Isso pode prejudicar até o tratamento do corpo físico. Então, o espírito no estado de coma vai variar. Desde o extremo ligamento ao corpo físico ao extremo desligamento do corpo físico, mas ele está vivo. Olha o nome. No máximo, quando você tem uma EQM, você tem uma experiência de quase morte, que é diferente do coma. O coma, por si só, pode não produzir um estado de EQM. Em regra, não vai produzir. Ele vai produzir estados de desdobramento. Agora, a EQM exige parada cardiorrespiratória e cessação das atividades cerebrais por um tempo razoavelmente curto, logicamente. Porque se for um tempo mais prolongado, aí ocorrerá a morte, o fenômeno da morte. Então, a gente vê que há uma distinção entre o coma e a experiência de quase morte, que pode ocorrer no coma, né? Num estado de coma. Mas o coma, por si só, não produz a experiência de quase morte. É importante a gente observar essa diferença. Eu estou em coma, significa que eu vou estar num estado tendo experiência de quase morte? Não. Mas quando eu tenho experiência de quase morte, eu estou num estado de coma. Eu estou com um rebaixamento da consciência. Não tem como dizer o contrário. Não, eu estou legal, olha, eu ali, estou em coma, vendo as situações exteriores. Não tem jeito. Então, acho isso muito importante para a gente distinguir uma situação da outra situação. E a ciência vem fazendo um profundo estudo na experiência de quase morte, que vai levar à existência do espírito. O coma pode ser induzido farmacologicamente, que é o que acontece nas experiências do tubo, ou coma pode decorrer de situações como essa que nós falamos, de parada cardiorrespiratória com cessação das atividades cerebrais. Então ela pode ter um coma voluntário, que é feito através de medicação, e um coma involuntário, que é o que ocorreu com o Divaldo. Né? Não, olha, voluntariamente, agora vou fechar o olho, vou entrar em coma. Né? Não dá. Eu preciso de um anestésico para me levar a essa profundidade de rebaixamento do nível de consciência.
Então é muito importante a gente estar observando isso, para que a gente ore por aqueles espíritos que estão hoje na pandemia e peçamos para que cada um deles que estão em experiências de coma induzido, que cada um deles fiquem tranquilos, possam ir em busca de recursos no mundo espiritual. É quase como um tratamento do desencarne. É a gente se predispor a conversar com eles mentalmente. Se é do nosso familiar, se é um amigo nosso, fulano, fica tranquilo. Vamos envolvê-lo mesmo, assim, de consciência ao inconsciente deles. E a gente vai ter um grande ganho com isso, e eles também. Então é uma ferramenta muito importante o espiritismo no estado de coma. E podem ter situações desagradáveis, sim. Sandra Rogers escreveu um livro que trata dessa questão, Alguma Coisa da Luz, que é quando a gente vai ficando velho, tudo vai ficando alguma coisa. Alguma coisa significa eu não lembro o que vem antes. Tá? E lá ela colocou as experiências dos suicidas, né? De pessoas que tentaram o suicídio, tiveram hipóxia, mas se salvaram e falaram que durante aquele momento do coma, eles escutavam ruídos, estavam em locais escuros, que para nós espíritas não tem novidade nenhuma nesses relatos. Quem lê Memória de um Suicida, da nossa querida Ivone do Amaral, vai falar, bom, isso aqui eu já conheço. Olha que interessante. Mas ela fez uma pesquisa na qualidade de uma cientista. Então, as situações de autoextermínio que são frustradas, os indivíduos, no geral, contam essa história. Mas e quando o espírito não lembra nada, por exemplo? Ele entra num estado de coma, ele não lembra nada, nem antes, nem durante, nem depois. O que significa isso? Pode significar várias coisas. Pode significar que ele era tão desprendido do corpo, né, que deixou com que o seu corpo fosse ajudado pela medicina terrena e realmente desligou do corpo e não trouxe nenhuma mensagem para ser captada pelo seu cérebro. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que ele ficou tão próximo ao corpo que não gerou lembrança nenhuma. Então, nós temos hipóteses que só o espírito pode colocar. Na experiência de quase morte, eles colocam um túmulo, uma luz, vê os familiares já desencarnados, ter barreira que dizem, olha, você não pode passar daqui para frente. Uns narram essa barreira como cerquinha, cerca mesmo, outros como vamos dizer assim, uma vala, e etc, etc. Como o cérebro decodifica. E cada um vai decodificar a sua maneira. Mas tem os detratores, aqueles que discordam, acham que EQM é uma história, né? Isso não procede. Tem uns que dizem assim, olha, só ouviram a fala dos médicos, só ouviram esse enredo porque de duas uma, ou estavam numa fase bem superficial do coma, ou o coma era ondulatório. Naquele exato momento, ele estava num coma brando. Tá? Essa é a grande explicação para poder afastar todas as pesquisas sobre o coma. Importante, né, essa explicação deles. Porque por que todo mundo viu o tubo lá? Por que todo mundo viu luz? Por que todo mundo ouviu parentes? E outras tantas situações. Não, essa parte a gente não entra. Essa parte ela é complicada, então a gente faz de conta que ela não existe. Esse é o lado materialista da ciência. Naquilo que realmente pega, a gente faz de conta que não existe. Então o coma
diferencia-se da experiência de quase morte. O coma tem a ver com estado de consciência nível 3 máximo, nível 15 mínimo. Essa eu gostaria de trazer, essa reflexão, e é a reflexão que a gente pode trabalhar com o comatoso, conversando com ele como se ele estivesse desencarnado. Então agora vamos conversar com cada um daqueles indivíduos que estão em coma. Vamos dar para ele elementos, mensagens positivas. Que tal pegarmos um trecho e lermos para eles, para o meu amigo tal? Eu vou abrir uma mensagem aqui, é para você. Por quê? Porque existem casos que médiums conseguem traduzir a fala, como está o indivíduo em estado de coma. É como se for uma evocação. Então dá muito para a gente, fulano, eu gosto muito de você, eu quero que você se sinta cada vez melhor. Vamos ler junto essa página aqui, para te tranquilizar. Então temos muitas ferramentas, essa é mais uma das ferramentas. Eu tenho tratado sempre ferramentas para ajudarmos na pandemia. Era o que eu gostaria de falar. Estou aqui à disposição das perguntas, das indagações divergentes, enfim, fiquem à disposição. A Lau está falando boa noite. Boa noite, Lau. Lau é a mãe do meu coração. A Antônia Tota também está presente. Antônia Tota, boa noite. A Antônia também é muito querida, lá do Rio Grande do Sul. A Helva. Fala, Helva. Está falando, ótimo. Emerson, no coma, o espírito pode ficar ao lado do corpo ou não necessariamente? E ela diz que aproveita para agradecer por essas lives. Gratidão. Obrigado. No coma, o espírito, como eu falei, depende da evolução do espírito. O espírito pode ficar praticamente quase justaposto ao corpo. Como ele pode ganhar, digamos, distâncias incomensuráveis. Ele pode viajar, inclusive, no universo, dependendo da sua evolução. Quando o espírito é muito ligado ao corpo, vou pegar um exemplo aqui, apenas como exemplo, não estou julgando ninguém. Imaginemos um modelo, né? Aí um modelo é um modelo ou uma modelo, que o corpo é tudo para aquele ser. Não é só um instrumento de trabalho, é tudo. Né? Aquele ser fosse narcísico, todo dia olhasse assim no espelho, assim, ninguém, espelho meu, ninguém há mais belo ou bela do que eu. Suponhamos que fale assim. Esse ser no coma, tudo indica que ficará muito próximo ao corpo. Por quê? Porque o corpo é o patrimônio dele. Onde está o teu tesouro, como diz Jesus, não é? Aí está. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Quer dizer, se o coração, se o sentimento daquele ser está no corpo, o tesouro daquele ser é o corpo, ele vai ficar perto desse seu tesouro. Quem mais? Por enquanto não tem nenhuma pergunta, não. Nada mais. Desculpem o atraso novamente. Hoje foi um dia atípico, interessantemente atípico. Até o meu programa de voz falou quando não devia falar. Deixa eu abrir aqui que o José Antônio José... colocar. Pois não, vamos ver. O que José Antônio falou? O sofrimento não é um castigo divino, mas uma consequência de nossos atos impensados ou egoístas. Assim, creio que em minha pequenez seja um resgate tanto para quem está em coma, quanto para os membros da família, correto? Correto. Imagine perfeitamente o que o Zé Antônio está falando, que o sofrimento não é castigo. O sofrimento é a consequência de uma lei de causa e efeito. Pronto. Quer dizer, esse é o ponto do sofrimento. O sofrimento é educativo. Às vezes a gente não quer ir em alguma situação, o sofrimento nos faz entender que devemos ir.
Isso é perfeito. Agora, para quem está em coma, em regra é um estado agradável? Não é um estado agradável. Em regra, não. O estado agradável é deitar, dormir, sem dor nenhuma, acordar naturalmente, quer dizer, aquele momento do coma é um momento doloroso. Isso é muito importante que o Zé Antônio falou. Eu tentei suavizar aqui, mas ele coloca muito bem, o momento é doloroso. O nosso natural não é estar em coma. O nosso natural é estar num estado de vigília sono normais. Coma é um estado excepcional da consciência. Então dói. Asfixia, vamos dizer assim, prende o espírito. E muito mais do que a gente pensa, porque ele está ali em duas realidades praticamente. E os parentes, então, ficam muito mais preocupados. Ele vai viver? Basta a gente olhar o tanto que são aguardados, e com justo motivo, com ansiedade, os boletins médicos nos finais de tarde, para saber se evoluiu, se não evoluiu. Imagina aqueles pensamentos também, Zé Antônio, dos parentes que não forem melhor avisados. Aquela angústia daquele parente vai atingir aquele espírito naturalmente. Por isso que seria muito bom se a gente pudesse chegar para cada parente e dizer: calma, Deus cuida, está sendo feito melhor, né? Mas não é, como você falou, é expiatório para o parente também. Né? Por que é expiatório? Porque não tem como ele falar: meu parente não é meu parente. Ou o tubo que está no meu parente não está no meu parente. Quer dizer, é claramente expiação. Então, sua colocação, como sempre, muito brilhante, muito pertinente, muito interessante. Então, por isso que eu sugeri que a gente balsamize a vida desses espíritos, desses encarnados, dessas almas, portanto, em estados comatosas. Que a gente fale com elas, que a gente interaja com elas, que a gente dê o máximo, digamos, de lenitivo para elas. Por quê? Porque a situação não é fácil. Já imaginou você lá, né, vendo você no tubo, vendo o seu corpo, você que não tem eu estou dizendo, não você, eu estou dizendo a pessoa que não tenha uma compreensão maior, o que está acontecendo, por que eu estou assim, ao mesmo tempo, né, sente, digamos assim, um puxão, vamos dizer, para um mundo mais distante do corpo. Mais um problema que a gente pode pensar, você até me deu uma ideia de live, Zé Antônio, a obsessão, né, nesses processos, porque quantos obsessores podem aproveitar esse processo de fragilização do indivíduo que está nessa situação e dos familiares que estão nessa situação? Muito obrigado, você realmente me deu uma grande intuição para desenvolver um tema desse, a obsessão, né, a obsessão e a pandemia, alguma coisa assim. Você, como sempre, foi muito brilhante, gostei muito, corretíssimo que você colocou. E vamos orar, porque não é fácil estar nessa situação. Bom, a Antônia está dizendo: obrigada, amigos, ótima live. E a Rosângela Torres está falando o seguinte: Emerson, agradeço pelas lives, está me ajudando muito. Estou seguindo seus conselhos, já não chamo por meu marido, estou conseguindo entender melhor. Gratidão. Rosângela, eu quem fico emocionado com o que você falou. Esse é meu objetivo nessas lives. Ultimamente é atingir os corações de nós todos, sofridos nesse momento. E faça isso mesmo. E agora que você viu mais essa de hoje, converse com ele, mas converse sem chamá-lo. Leia textos para ele, faça realmente declarações de amor para ele, num sentido de ele lá no mundo espiritual: olha, eu quero que você continue aí é o seu momento, nós vamos nos encontrar num tempo oportuno. Realmente quem ama, ama,
tá? Nada destrói o laço amoroso. Muito obrigado, digo eu. O José Antônio está falando assim, perfeito, sim, claro. Então, podemos entender em linhas gerais que nossas preces são verdadeiros medicamentos. São. Nossas preces são verdadeiros medicamentos. Se você não viu minha live, eu tenho uma live que chama Oração, o Eco da Alma. Bom, vocês estão muito bem aí, adoro vocês. Espera, deixa eu colocar uma pergunta da Helva. Hum. Entendo que mesmo à distância, sendo espírito, ele poderá ver e ouvir tudo que os outros estão falando para o corpo. É importante termos zelo ao que falarmos, certo? Sim. Inclusive, nesse caso que eu estou falando do tubo, vale as mesmas observações que se tem, por exemplo, quando o indivíduo morria e ia ao velório e falava as coisas assim que não eram agradáveis ao ouvido do falecido. Às vezes, certos falecidos suicidas, por exemplo, sentiam já no velório os vermes e as bactérias lhe atacando. Então, o espírito vê e ouve quando? De acordo com a sua também seu grau de perfeição. Quanto mais inferior, menos ele tem noção do que está se passando. Por isso que é uma dádiva, inclusive, ser assim, para ele ser poupado de muitas coisas que talvez ele não compreendesse. Bom, agradeço. Um grande beijo a todos vocês. Até a próxima segunda-feira. Eu vou pensar nesse tema obsessão e pandemia, viu, Zé Antônio? Esse tema me ficou assim na cabeça, tá bom? Fica com Deus. Fiquem com Deus.